parece que, sem querer ser um inovador, ou ser pretensiosamente um inovador, para mim parece que ficou claro ali, que ficou clara a natureza jurídica da CEFEM com a participação no resultado econômico mineral. Para mim, fica claro aquilo. A CEFEM na verdade, uma participação no resultado econômico. O recurso mineral é da União, mas eu participo no seu resultado econômico via CEFEM. Isso, para mim, parece que sai do acórdão do ministro Sepúlveda. Isso devia ser colocado de forma interessante, já que agora se cogita de outras participações. Me parece que a CEFEM já é uma participação, do jeito que eu vejo, do jeito que eu a vejo. Eu queria só ponderar 2 pontos ainda da CEFEM. Eu não vou lembrar aqui o artigo de caso, parece que é o parágrafo 1º do artigo 65, que tem um ponto muito interessante, professora Consuelo, que é um incentivo à reutilização de rejeitos. É um pouco até da minha linha, né? Até puxando a brasa para a minha sardinha. É um ponto muito interessante que deveria ser priorizado mais no substitutivo, né? Que é bem melhor, de fato, do que o projeto original. Então, é um incentivo para que aquela barragem de rejeitos, que é um passivo ambiental muito claro da mineração, tenha um incentivo econômico para a exploração com uma CEFEM reduzida. Eu acho que isso andou muito bem, Espero que ele tenha pegado essas contribuições das participações que nós tivemos com ele lá em Minas Gerais, né? Eu acho que isso foi muito bem, foi muito bom. Acho que, inclusive, a redação pode ser melhorada para abranger um pouco mais a pilha de estéreo e fazer nesse sentido, né? Sobre outro ponto que foi abordado aqui pelo SCAF, que eu também acho muito importante, e o debate da CEFEM me incomoda muito, essa falta de vinculação dos recursos da CEFEM para fomento do desenvolvimento econômico. E tem a questão dos conselhos municipais. Eu gostaria que essa questão dos conselhos municipais fosse um pouco diferente. Ela fosse um conselho municipal que realmente se preocupasse em perpetuar o desenvolvimento econômico, porque a mineração é finita. Isso é fato. E eu acho que isso que deveria ser o conselho municipal. Como vamos usar esse presente que a natureza nos deu para fomentar o desenvolvimento econômico dos municípios. E não, infelizmente, como a gente vê, infelizmente, na realidade, até trio elétrico sendo pago com recurso da CEFEM, né? Isso, de fato, não dá. Então, acho que o projeto podia avançar nesse aspecto também. E eu acho até que isso é uma segurança até para o empreendedor mineral, porque o empreendedor mineral paga a CEFEM, faz uma série de contribuições para a comunidade, que deve fazer mesmo, e depois ele vai embora. Um dia ele vai embora. E fica, foi embora e não deixou nada para trás. Poxa, né? Não é assim. Não é assim. Então, acho que isso também acho que devia ser trabalhado um pouco mais. E acho que é uma contribuição que a gente podia levar. Olha, temos que traçar diretrizes de utilização desses recursos. Isso não pode ser dessa forma. Por fim, só para não me alongar, só discordando um pouquinho do Dr. Zé Ângelo, eu acho que a entrada da garantia é algo fantástico para o pequeno produtor mineral. É algo fantástico. É algo que o Brasil demorou a correr atrás disso. Então, poder dar o título mineral, não o recurso mineral, o título minerário que ele tem de concessão. O recurso é da União, está na Constituição Federal. Eu acho que isso abre, principalmente para o pequeno minerador, uma linha de crédito que ele nunca teria acesso em condições normais. Então, isso, na minha opinião, está alinhado com o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Que é um conceito controverso, mas que poderia ser dessa forma. Muito rápido, professor, só esses pontos para... Muito obrigada. Doutora Maria Marta? Eu vou Por mudar favor, de lado para os pescoços se exercitarem para o lado de cá agora, senão fica todo mundo com torcicolo no final da palestra, né? Bom, queria primeiro agradecer o convite, em nome do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração, a doutora Consuelo, e em nome dela, os demais organizadores aí do evento. E eu estou aqui representando, na verdade, o coordenador, né, do nosso Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração, o Eduardo Rodrigues Machado Luz, que hoje está fora de São Paulo. Enfim,
Só para falar um pouquinho de mim, rapidamente, eu sou geóloga, né, não sou advogada, um peixe fora d'água aqui na PUC, né, e formei em 88 e fiz mestrado na Poli, na Engenharia de Minas, com recuperação de áreas abandonadas por mineração em área de proteção de mananciais aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, a gente tem aí uma estrada importante, né, trabalhei no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com avaliação de impacto ambiental de mineração. Eu não vou dar prioridade aqui às questões ambientais, que ficam para a próxima mesa, né? Eu só tenho uma também, mas a questão aqui para o setor mineral da Fiesp, é o Código de Mineração, e fez 10 anos agora em novembro que eu estou trabalhando na Fiesp, e 1 ano que eu estou especificamente no Comitê de Mineração. Eu sou especialista em meio ambiente na Fiesp. E como geóloga, então, eu tenho essa afinidade aí com o setor mineral. O comitê, a gente tem muito orgulho de ter tido uma sinergia importantíssima aí com o DNPM, né, aqui em São Paulo, representado pelo Ricardo Moraes e a equipe dele, com o José Fernando Bruno, subsecretário de Mineração, que assumiu aí há 2 anos, após a criação da Subsecretaria de Mineração, que foram décadas de luta para a criação de um órgão estadual para lidar especificamente com mineração no Estado de São Paulo, né? Justamente porque o Estado de São Paulo tem particularidades, né? Algumas eu vou citar aqui, e o comitê, então, ele teve um grande poder de articulação e conseguiu não só que os deputados aí, responsáveis pela comissão especial que analisa o código, né? A proposta do governo do novo marco, conseguiu que eles não viessem apenas à audiência pública marcada, né, que ocorreu na Lesp, mas eles estiveram com a gente mais em 2 oportunidades, né, e a gente conseguiu envolver parte do setor mineral de importância brasileira também, né, e não só aquele representado no Estado de São Paulo. Então, a gente teve uma representatividade nessas reuniões muito importante, tanto dos bens minerais que são característica do Estado de São Paulo, principalmente areia, brita, argilas para cerâmica, enfim, materiais básicos para a construção, né? Água mineral também, enfim, calcário para cimento, calcário agrícola, também tem aí uma importância grande na área de conservação do solo, alimentação, agricultura, enfim. O Estado de São Paulo tem a particularidade de não ter minérios metálicos como tem o Pará, como tem a Bahia, né, como tem Minas. Mas a gente teve, sim, essa representatividade também no comitê, nessas discussões do marco regulatório, porque São Paulo cedia grandes empresas que utilizam esses minérios metálicos, né? Então, a gente conseguiu, dessas discussões todas, sensibilizar bastante os deputados para olharem melhor para aqueles pontos que estavam, de fato, comprometendo não só a competitividade, né, mas a viabilidade da mineração no país, né, e no Estado. Então, a questão do regime de prioridade, que o Rodrigo já citou, né, que é uma coisa que voltou agora na última versão, né, e isso foi fundamental. A questão das licitações e chamadas públicas, né, que, em consequência da ausência de regime de prioridade anteriormente, seriam feitas para todos os casos, inclusive quando a empresa mudar o acordo societário dela, ela teria que, de novo, né, disponibilizar aquelas áreas e perderia o direito minerário. Então, isso era uma tragédia anunciada e ser extremamente danoso para o setor mineral. Especificamente para o Estado de São Paulo, a gente reivindicou a conservação dos recursos minerais nas áreas urbanizadas e de expansão urbana e industrial, com previsão de planos diretores municipais, né? E isso a gente viu que não está exatamente contemplado, mas existe aí a possibilidade ainda disso ser regulamentado e ser contemplado, né? Enfim, a gente concorda com a colocação de todos aqui, todos os temas que foram colocados aqui com relação à tributação, com relação à estruturação da Agência Nacional de Mineração e o Conselho Nacional de Política Mineral, e com relação aos regimes de licenciamento, a gente concorda. E queria manifestar que a visão é uma peça jurídica, esse novo marco regulatório, não há dúvida alguma, né? Mas a gente queria dar uma visão da questão empresarial e técnica que está permeando, né, essa peça jurídica. E como princípios básicos para modificar e propor modificações para esse novo substitutivo, estão
tem que haver a garantia da livre iniciativa, tem que haver segurança jurídica para os empreendimentos, né? Tem que haver o respeito aos direitos adquiridos, isso é fundamental. E o Comin colocou isso para a comissão, né? Em parte, certamente, respeitado aí no novo substitutivo. Houve também uma adequação do prazo no regime de autorização, que era de 10 anos, e, como disse o Ricardo, só para obter o licenciamento e o direito minerário no DNPM tem levado, às vezes, 7 ou 8 anos, fora o licenciamento ambiental, fora todas as questões. Quer dizer, um empreendimento, só fazendo a análise econômica dele, ele não se viabiliza em 10 anos, ele não obtém retorno, então, isso era totalmente inviável para as minerações do Estado de São Paulo e em outras também, lógico, em outros estados também. Então, isso foi adequado, né? A gente vai ter agora os 40 anos prorrogáveis aí por mais 20 ou 40 anos. E a questão do relevante interesse nacional também, que é algo sobre o qual recai grande discricionariedade, como também foi colocado aqui. Nesses casos, o Comin propôs que deveria haver, né, uma previsão de indenização, que a gente não reparou no novo substitutivo. Toda a questão tributária, de aumento de custos, e não só o aumento da CEFEM, mas os novos custos, aí, bônus da descoberta, bônus da assinatura, a própria participação, ampliação da participação nos resultados da lavra, a taxa de fiscalização, que o Comin defende que fosse aplicada quando houvesse, de fato, a fiscalização, que não fosse aplicada automaticamente, né? Enfim, tudo isso, junto com a declaração de utilidade pública, né, foram aí questões colocadas pelo setor como prioritárias para manter a viabilidade da mineração no Estado de São Paulo, especialmente. E, com relação ao meio ambiente, se a gente lá no Vamos deixar então para o próximo, o meio ambiente, tá coloca bom? no próximo. No próximo. Eu só queria colocar o seguinte, que na verdade a proposta inicial do comitê era que esse projeto fosse rejeitado e fosse dividido em 3 outros projetos. Um que tratasse só do regime de licenciamento, outro que só tratasse da tributação e outro que tratasse da questão da estruturação do institucional para poder dar base para esse novo sistema aí de concessões e tudo. Enfim, é isso, a questão ambiental fica para depois. Muito obrigada, fica para depois. Alô? Por favor, bem sucintamente. Meu nome é Marcelo Sacramone, sou juiz do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, especialista em análise econômica do direito. Eu queria relatar rapidamente a mudança de toda a mentalidade do projeto inicial, que não preservava de maneira adequada a empresa exploradora, que teria, pelas disposições transitórias, o direito adquirido comprometido. Isso foi alterado no substitutivo. O segundo ponto que foi alterado, a parte de licitação, possibilitava-se, pelo projeto inicial, que o poder público restringisse as formas de concorrência dos entes de maneira discricionária, o que hoje foi alterado e estabeleceu-se conforme lei. Por outro lado, apesar do projeto de lei ter estabelecido um enorme prejuízo inicial para as empresas produtoras, para as empresas exploradoras, por outro lado, agora teremos o conflito de direito. Digo conflito até constitucional. Eu tenho 2 críticas a 2 artigos específicos. Primeiro, o artigo 109 do substitutivo, que estabelece o seguinte: a criação de qualquer atividade ou limitação que tenha potencial de criar impeditivo à atividade de mineração depende de prévia anuência da ANM. Eu tenho um conflito de direitos, conflito de direito de propriedade com direito de exploração. Quem vai tutelar vai ser a ANM, de maneira discricionária dentro do âmbito administrativo. Segundo ponto, artigo 20, inciso 4. Também, se eu entender constitucionalidade discutível. Artigo 20, sem prejuízo de outros estabelecidos no termo de adesão, são direitos do titular da autorização. 4. Usar e gozar de imóvel público ou particular sobre o qual recaia a concessão ou autorização. E o direito de propriedade do titular, como fica? Essas questões que não eram trazidas no projeto de lei, agora passam a ser questionadas no substitutivo.
e, a princípio, reguladas com primazia pelo substitutivo, que determina que prevalece o direito de exploração sobre o direito de propriedade do titular, que é protegido constitucionalmente, inclusive a doutora trouxe livre iniciativa. Tudo bem, livre iniciativa da empresa exploradora, mas como fica o proprietário do solo? Obrigado, é só isso. Muito obrigada. Mais alguém especificamente sobre esses aspectos não de direito minerário ambiental? Podemos, então... Pode ser na próxima manifestação? Muito obrigada. Então, vamos agradecer a sim, doutor Scaf gostaria de dar uma manifestação e depois acho que eu vou passar rapidamente para os componentes da mesa uma breve exposição ou comentário sobre o que foi dito por todos. Bom, mais uma vez de maneira telegráfica. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6... debatedores, tá certo? Vou me vincular apenas a 2. Observações do Adriano e do Maurício. E juntos, ok? Não tem a menor dúvida que CEFEM é uma receita patrimonial, isso não tem dúvida nenhuma. O que gera problemas é fazê-la equivaler de tratamento com receitas tributárias. Aqui é que é o problema. Então, quando falo do uso do ICMS ou do paralelo com o imposto de renda, no caso de preço de transferência ou da coisa, não estou dizendo que eles são tributos, por favor, eu parto do pressuposto que isso já está pacificado, então estamos juntos. Outro ponto, o artigo 20, parágrafo 1º, a meu ver, não trata uma norma de incidência, ele traz uma norma de rateio. O fundamento da CEFEM não está no parágrafo 1º do 20, está em outros locais que tratam da propriedade da União. Então, aqui é um justo para fechar. O acórdão do Sepúlveda, que você menciona, o 228.800, é verdade, é usado como paradigma para todos. Observemos, desculpe que não é do direito, a gente fala uns palavrões de vez em quando, o acórdão do Sepúlveda é um obiter dictum. Não decidiu a matéria. Ninguém duvida que é desse jeito, ok? Pacificou, mas é um obiter dictum. O Supremo não se manifestou naquele negócio. É bom a gente olhar com lupa porque estamos todos de acordo, mas não é bem aquilo. Por fim, rejeitos, tá certo? Eu quero chamar a atenção, eu vi, mas não dá para tratar de tudo. Eu gosto da ideia dos rejeitos, um tratamento de 50% da CEFEM, reduz, ótimo. Eu tenho medo da dupla incidência. Qual é o meu medo? Eu temo, não posso afirmar, mas que eles já tenham sido tributados, desculpem, onerados pela CEFEM quando da extração. E ali, quando forem usar a bacia de rejeitos, eles sejam onerados novamente. Muita cautela, por ser uma parcela patrimonial, não há dupla incidência, isso é uma lógica tributária. Então, se não tiver havido a oneração inicial, claro, é um favor de redução de 50%. Se tiver havido a oneração inicial, não tem dupla extração, aquilo já é meu, eu já paguei, eu posso vender sem a CEFEM. Então, cautela com a operacionalização efetiva desse tipo de incidência, tá certo? Não sei como é que está no concreto, mas é desse jeito. Por fim, Adriano, desculpa, é a última, mas não posso deixar de passar. A questão de vinculação, como é que chama? Vedação e liberdade. Toda vinculação orçamentária é uma crítica, é uma redução da liberdade do legislador. Então, quando se diz, este valor tem que ser aplicado em saúde, tanto por cento, o legislador orçamentário é obrigado a usar aquilo, não pode usar em outra coisa. E por que é feito assim? Porque a gente suspeita fortemente dos legisladores que eles vão pegar o dinheiro da saúde, fazer outra coisa. Então você diz, não, tanto é para a saúde, tanto é para a educação, você vai fatiando. Tem problemas, eu sei, mas acho que essa é uma fórmula interessante. A fórmula existente de apenas fazer uma vedação e não fazer uma vinculação, a fórmula atual não é boa. Acho que tem que vincular para algumas coisas e, correto, na ótica da intergeracionalidade. Este é o foco, este é o ponto que também os conselhos devem trabalhar. Não é só a PUC que tem a turma do direito minerário. Tem ali um orientado meu, Alexandre, que está escrevendo exatamente nesse sentido, das receitas intergeracionais da mineração.
Então, esse trade-off, que não é só entre lógica de federalismo, de rateio espacial entre os estados, município e União, tem um rateio que deve ser pensado, até porque é um recurso estratégico e esgotável, entre a atual geração e as futuras. Esse é o objeto que está sendo tratado. Muita coisa mais, mas fico por aqui. Obrigado pela oportunidade. E com o senhor obrigado, eu vou falar um minutinho só, porque está super avançado o história. Primeira coisa, corrigiu o Rodrigo, não foi poesia, foi um texto do Machado de Assis, no Esaú Jacó. Recomendo para todos que vão sair de férias ler esse maravilhoso romance. E segundo, eu quero saber exatamente, Maurício, aonde que se gasta CFE em trio elétrico, porque eu vou pedir para o Lobão me levar, eu saí de superintendente de São Paulo, para onde é isso? Porque eu adoraria a ideia de, sei lá, da Ivete Sangalo e a gente... José Ângelo. Muito bom. Um minuto só, bem rapidamente. Adriano, o 176, o que a doutrina já vinha questionando os nomes, o professor William Freire vinha questionando, tudo que o professor William Freire tem umas opiniões peculiares, né, bem peculiares, muito favorável ao empreendimento minerário e pouco interesse público às vezes. Então eu sou favorável, mas uma etapa única eu coloco em dúvida por força da própria Constituição também. Eu não vejo como, eu vejo como etapas bem distintas. Eu tenho até um saudosismo, o Código 67, eu acho que ele era adequado nessas divisões, eu acho que era bem claro, tudo, me parece razoável, dá para aprimorar, isso eu concordo, temos que aprimorar, ver como. Depois eu entro na questão do licenciamento ambiental, tudo, aprimorar como em cada etapa. Terras indígenas. Terras indígenas, eu estava vendo aqui um dado, em 2005, já faz tempinho, havia 7.000 títulos concedidos de autorização de pesquisa em terras indígenas. Em 2005, hein? Até agora tenho até medo de saber quanto que é. Então, e os conflitos, eu tenho uma série de notícias de jornais de morte. As páginas do livro ficaram vermelhas, tanta morte de índio. Então, e o processo, na verdade não tem um projeto, tem uns 3 pelo menos tramitando. E os projetos, em geral, são muito ruins. Na verdade, eles relevam os índios, esquecem e fazem concessão nas terras indígenas. Então, uma chance, nenhum dos projetos que está tramitando são bons. Pelo menos a doutrina específica na área indígena fala isso, e pela leitura que eu fiz eu concordo. Então, uma chance para ter força para provar isso, porque já estão distribuindo a terra dos índios, isso é fato. Já tem os garimpeiros, já tem a produção ilícita, já tem os títulos legalizados, autorizados da pesquisa, quer dizer, já está tudo dividido. Então, o que é? Trazer para um projeto que está forte, incorporá-lo e debater no âmbito correto e inserir um novo capítulo dentro do código. É essa a visão que eu vejo. Senão vai passar e vai continuar sendo... São títulos legalizados, 7.000, tá, em 2005. Não estamos falando das invasões, das mortes, é outra história. Então fica esse ponto. Isonomia na participação com o Jorge. Eu entendo que a propriedade pública é o fato, suporte fático distinto das demais. Eu acho que é primeiramente constitucional o substitutivo nesse particular. Garantia nos contratos. Eu sou desfavorável ao direito real. Garantia nos contratos para permitir uma bolsa de valores imobiliários, imobiliária não, de direito minerário, aí eu concordo, para o pequeno, para injetar dinheiro. O que eu não sou favorável é voltar à ideia do direito real na mineração para criar esse escudo em conteste. Dá para trabalhar isso com a ideia de quê? De concessão, atividade de contratos, de ceder e dar garantias para isso, mas não fazer um título em um domínio alheio. Por quê? Porque o recurso mineral, você só tem ele mesmo a partir do momento que você se apropria antes. Antes é da União. Tem as fases do beneficiamento, apropriação. Então, continua sendo domínio da União. E eu nem vou falar ainda da perspectiva do bem ambiental, que depois é uma outra perspectiva. Só para falar contra o direito real, não a concessão com garantias, mas que não seja real. Só isso. Obrigado. Tá difícil encerrarmos. Devolvo a palavra ao DNPM. Eu cuido só de São Paulo, então eu tenho que falar também... Eu cuido só de São Paulo, mas tenho que falar também do caráter nacional. É o seguinte, vamos com calma. Houve requerimentos, esses números referem-se a requerimentos, o que não são alvarás, e alvarás não são portarias de lavra, né? Então, de qualquer forma, requerimentos eles estão ainda... São papéis, não são. Nós precisamos avançar essa discussão em áreas indígenas. Até porque nós sabemos que, mesmo em São Paulo, em qualquer lugar do território nacional, só se faz pesquisa com autorização do proprietário ou a questão judicial. Então, quanto a isso, eu não estou tão preocupado assim. Primeiro, porque eu não tenho índio aqui em São Paulo. Mas mesmo se tivesse, temos lá em Peruíbe. Mas
Temos, né? Temos lá. Não sabemos se temos minério, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que vamos com calma mas é bom saber ter esse debate. Bem, então, eu só queria dizer, né, que não é possível nós discutirmos todos os temas. É uma riqueza muito grande. Maurício, nós pretendemos fazer um próximo evento lá em Minas, talvez janeiro, fevereiro, porque logo após a aprovação, ou então antes de vetos e antes de outras coisas, gostaria que você capitaneasse, então, esse nosso próximo encontro lá em Minas. Foi muito bom aquele debate lá na UAB, né? E eu também ficava preocupada com o seguinte, é uma constatação, uma pesquisa, que nos estados onde recebe CEFEM, não há preocupação com outros tributos, porque já tem a receita. Olha só como é que é leniente a questão. Então, a CEFEM é uma receita muito importante e aí os políticos não... Por quê? É agradável não cobrar tributo. Então, políticos fazem disto, o executivo fazem disso uma vantagem. Não vamos cobrar tributos, porque temos CEFEM. Isso é uma distorção também. Eu agradeço muito a todos os participantes e, especialmente, todos os que estão aqui e que se manifestaram, embora também eu já percebi o seu interesse na área econômica, muito bom. Aqui o Judiciário de São Paulo também está representado. Passamos diretamente já à mesa 2, em razão do adiantado da hora.